esperança para as nações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a urgência da proclamação da palavra, a urgência da pregação do evangelho. E quando eu estava falando e pensando esta semana, irmão Henrique, sobre urgência, veio à minha mente, enquanto falava de urgência, muitas experiências acerca da urgência de proclamação do evangelho. Mas eu lembrei-me de uma das viagens que Deus tem me permitido fazer. Hoje é 22 de junho. E nessa data, 23 anos atrás, irmão Jetro, eu estava pegando um ônibus para ir para o Acre. Não imagina ir para o Acre de ônibus. Alguém aqui já foi para o Acre de ônibus, irmãos? É uma aventura. São 3 dias e 2 noites dentro do ônibus. Você pega um ônibus da Eucatur, hora na saída, meu irmão, e vai firme. E você corta Goiás, vai cortando esse Brasilzão assim, ó. Quando você entra em Rondônia, você pensa que está chegando, você ainda roda mais um dia e meio. E aí você chega lá no Acre. Quando nós chegamos no Acre, nós tínhamos um desafio que era chegar em 13 municípios mais remotos do estado do Amazonas, para que a gente pudesse plantar igrejas nesses municípios. Então a gente foi para Rio Branco. De Rio Branco eu tive o privilégio de ir para Cruzeiro do Sul, lá na ponta do Brasil, perto do Peru, praticamente uma das últimas cidades às margens do rio Juruá. O rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo. Se você olhasse no mapa, ele é assim, ó. Se você num rio comum você gasta 1 hora para fazer um percurso, nele você vai gastar 3 ou 4. E nós entramos no rio Juruá para ir para uma cidade chamada Ipixuna. Ipixuna no Amazonas era interessante, não vendia Coca-Cola, para você imaginar o tanto que era fácil chegar as coisas por lá. E nós chegamos em Ipixuna e começamos o trabalho missionário ali. Nós éramos 16, nós íamos ficar lá 30 dias para plantar a igreja. E começamos a rodar naquela cidade dia e noite, literalmente fazer o que Jonas fez lá em Nínive, né? Sair pregando o evangelho dia e noite, de porta em porta, trabalhando com criança, e era aquela história. Depois de uns 15 dias dentro do município, a gente começou a buscar as comunidades próximas. E eu me lembro que a gente chegou numa comunidade umas 3 horas de barco, rio abaixo, e uma senhora chegou para ser atendida. O barco, a gente tinha 2 médicos, um dentista, e a gente ia atendendo as pessoas nas comunidades ribeirinhas. E eu me lembro que uma senhora chegou na beira do barranco, ela desceu num bote, numa canoa daquela de madeira, e ela veio mais ou menos assim com um pedaço de madeira que parecia um cabo de ferramenta, um cabo de enxada, e parecia ser algo de uso comum dela, que estava madeira que a gente usa demais, parece que perde assim, fica lisinho, né? E ela vinha andando. Mas uma coisa eu notei, quando ela vinha subindo, Evert, que ela vinha segurando, ela só tinha as pontas dos dedos, ela não tinha os dedos completos, nem um dedo da mão, das 2 mãos. E quando ela entrou dentro do barco, eu notei que os pés também eram do mesmo jeito. Ela não tinha os dedos das mãos e ela não tinha os dedos dos pés. Ela foi atendida, logo ela voltou e foi para casa. E nós vimos que ela morava do outro lado, porque normalmente no Amazonas é assim, você tem uma comunidade do lado do rio, você tem uma comunidade do outro. Irmão Marcelo, como paraense, conhece isso bem, porque o Pará é a mesma coisa. No dia seguinte de manhã, eu e o pastor Abraão e a irmã Adriana disse assim: vamos lá visitar aquela senhora, nós precisamos pregar o evangelho para ela. Pegamos um botezinho, éramos 4, 2 remavam e 2 iam jogando a água para fora, daqueles assim que só Jesus. E chegamos do outro lado. E eu me lembro como se fosse agora, eu vendo aquela cena, ela na janela, uma casa de palafita, ela na janela, e nós fomos conversar com ela. E quando nós começamos a pregar o evangelho para aquela senhora, num determinado momento ela começou a nos contar a história de vida dela. E na verdade, irmãos, aquela mulher já tinha tido uma experiência com Jesus há muito tempo. Ela tinha lepra, hanseníase, como nós chamamos hoje. E fruto da hanseníase, quando não tratada, vai perdendo os membros. Hoje, graças a Deus, já tem tratamento. Graças a Deus a gente não tem o que a gente vivia lá atrás. Não há mais os leprosários como antigamente. Nem essa expressão lepra-se é mais usada. Mas ela começou a contar como a hanseníase foi consumindo o seu corpo.
Até que um dia, era madrugada, e ela estava sentindo muita dor. E ela fez uma oração a Deus, no meio da mata, irmãos. Só aquela casinha. E naquela noite Deus a curou. As feridas foram se cicatrizando, foram fechando, e ela foi curada. Quando ela foi curada, ela teve uma experiência tão grande com Deus, que ela passou a acreditar de maneira muito especial no Senhor. E quando a gente estava para sair de lá, nós fizemos uma pergunta para aquela senhora. Perguntei para ela o seguinte, irmão Vilmar: o que nós poderíamos fazer para ela, irmão Stanley? Qual seria a ação que de alguma maneira nós poderíamos ajudá-la? De que maneira nós poderíamos auxiliá-la? Eu nunca vou me esquecer, ela na janela virou e disse assim: moço, eu só queria uma coisa, que vocês viessem aqui mais vezes. Que vocês não demorassem tanto para vir aqui. Nós fomos para pregar e nós é que saímos dali confortados. Mas uma coisa aquela mulher me ensinou, irmão Fernando: a pregação do evangelho é urgente. A pregação do evangelho se faz a necessidade de ser urgente, mais do que nunca. Sexta-feira eu estava em Aracaju e eu abordei um senhor, estava comendo num lugar, num restaurante. E quando estava terminando o almoço, Deus falou no meu coração para eu falar para aquele senhor que era o dono do restaurante. E quando terminei o almoço, eu ia em direção para pagar. E aí comecei a falar com ele, disse assim: eu preciso lhe dizer algo. E eu comecei a falar do evangelho para aquele homem. E enquanto eu começava a falar para ele, compartilhei as verdades do evangelho: quem é Deus, quem é Jesus, o que Deus fez na cruz por nós, o que Jesus fez na cruz por nós. Eu ia falando e os olhos daquele homem começou a marejar. E de repente ele me puxou para um lado assim do restaurante e começou a compartilhar comigo o que estava no seu coração. E ele disse: moço, o senhor não imagina o que o senhor está me falando. Eu tenho aqui buscado e pedido a Deus para que Ele fale comigo. Eu pude olhar e orar com aquele homem, mas aquele homem e aquela senhora e essas inúmeras histórias que a gente vive todos os dias nos faz entender uma coisa: mais do que nunca a pregação do evangelho precisa ser urgente. O mundo carece de Deus, irmãos. O mundo, o Brasil, a nossa sociedade precisa de Deus. O mundo em que nós estamos carece de Deus. Mas o texto que nós vamos ler nessa noite, de Paulo escrevendo aos Romanos, ele faz uma pergunta e ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir deste evangelho se elas nunca ouviram desta mensagem? Se você está com a sua Bíblia aberta, abra no capítulo 10 de Romanos. Os meninos vão projetar o texto de 10, ou melhor, de 13 a 15 na tela. Mas eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para você entender o contexto, para que a gente não use o texto para pretexto, mas que a gente exponha a Bíblia de acordo com a palavra nos ensina. Peço aos meninos que coloquem o texto aqui na tela. Eu sei que tem uma imagem aí com o texto, para que a gente possa ler em uma só voz esse texto de Romanos, capítulo 10, ou melhor, capítulo 10, versículos de 13 até o 15. Vamos juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. A carta de Paulo aos Romanos, para quem gosta de estudar a Bíblia, para a maioria dos estudiosos é um resumo de todo o Novo Testamento. Paulo, com a sua harmonia nas palavras e como um mestre em Israel, alguém que conhecia muito a lei de Deus e alguém que conhecia o evangelho e teve uma experiência profunda com Deus, ele conseguiu sintetizar na carta de Romanos toda a essência das Escrituras. Se você quiser entender bem toda a Bíblia,
E a Bíblia é um livro que ela se resume em 4 grandes partes: a criação, a queda, a salvação, ou seja, a redenção humana, e a volta de Cristo Jesus. A Bíblia ela se resume nesses 4 grandes pontos. E Paulo, quando escreve aos Romanos, ele faz questão, meus irmãos, de abordar de maneira clara estes pontos que vão nos apresentar acerca da salvação. É um resumo, se nós podemos assim dizer. E é muito provável que Paulo estava na cidade de Corinto quando ele escreve esta carta. E interessante, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhecia, irmão Jetro. Ele não tinha ainda pisado em Roma, ele ainda não tinha visitado aqueles irmãos, mas ele escreve esta carta com o objetivo de avançar nesse relacionamento, uma espécie de um preparo para uma futura visita que ele ia ter, porque ele estava desejando ir à Espanha, e quando ele fosse à Espanha, ele planejava passar por Roma e ter o apoio daquela igreja. Então ele escreve antes, e esta carta é esta carta da descrição do que Paulo falou com aqueles irmãos, e ele estava por meio da carta se apresentando. Ele aproveita para fortalecer a fé daqueles irmãos. E é interessante que Paulo vai nos mostrar verdades profundas acerca da fé. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele começa o capítulo 10 de maneira muito especial, dizendo assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Paulo, nos capítulos anteriores, e em especial no capítulo 9, ele vai falar sobre a incredulidade de Israel. E Paulo estava mostrando que o fato de ser um israelita, o fato de ter nascido em Israel, não era o suficiente para dizer é salvo. Nasceu em Israel, está salvo. Paulo estava mostrando que mesmo quem nasceu em Israel é pecador, é falho, tem como nós o salário do pecado, que é a morte. E ele já tinha feito essa construção desde o início, mas agora ele estava explicando de maneira ainda muito mais clara. E aí ele vai dizer assim, verso 2: eu sei da dedicação deles por Deus, mas é um entusiasmo sem entendimento. Eles são entusiastas, mas eles não conhecem com profundidade. E aí Paulo, como um bom judeu, falando do seu próprio povo, ele vai dizer: pois não entenderam a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegando-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, eles recusam a maneira pela qual Deus se manifesta, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, e como resultado de todo aquele que nele crê, é declarado justo. Paulo estava mostrando que para as pessoas que estão em Israel, qual era a compreensão deles? Que eles achavam que o fato de obedecer às obras da lei, eles seriam salvos. Mas tem uma coisa: quem consegue obedecer toda a lei? Pensa aí nos 10 mandamentos. Eu queria que você pensasse agora nos 10 mandamentos. Se eu te perguntasse agora os 10 mandamentos, você pode dizer que você obedece os 10 todos os dias? Você pode dizer que durante a sua vida você obedeceu os 10 todo o tempo? Por exemplo, não minta. Quer ver outro exemplo que a gente cai fácil? Honra o teu pai e a tua mãe. Vou perguntar só mais um: não furtarás. Aquela manga bonita que você passou, não deu para falar com o dono, e aí você levou e disse assim: olha, Senhor, me perdoa. O furto não é o que se furta, não é o tamanho, é a motivação. Se eu e você fôssemos julgados pelos 10 mandamentos, nós seríamos o que, João? Livres, absolvidos, ou nós seríamos condenados? O que você acha? E aí, João? Absolvidos ou condenados? E aí, Everson? Se nós fôssemos julgados pelos 10 mandamentos, nós seríamos livres, absolvidos, ou nós seríamos condenados, irmão Eduardo? O que você acha? Eu acho que nós seríamos condenados, porque todos nós, de alguma maneira, infringimos a lei de Deus todos os dias. O que o povo de Israel não entendeu,
que a função da lei não é para salvar. A lei é como um espelho. O pecado é como a sujeira no nosso rosto. Jesus é a água que sai da torneira. O espelho, a única coisa que ele tem capacidade, Lídia, sabe de que é? Mostrar que o nosso rosto está sujo. A lei é isso. A única coisa que a lei de Deus tem capacidade é de mostrar que nós somos pecadores, que nós somos afastados de Deus, que o pecado nos consumiu e o pecado nos levou à morte. É como um espelho. A função da lei é essa: apresentar as nossas fraquezas e limitações. E quando a lei mostra quem nós somos, a lei vem como um grande farol sobre nós e mostra o nosso pecado. E quando ela mostra o nosso pecado, ela só tem a capacidade de mostrá-lo, porque o espelho não pode limpar o nosso rosto. Aí a gente tem que abrir a torneira e fazer o quê? Pegar a água para lavar. O que é a água? Jesus, a água da vida. Ele é o único que pode lavar. Qual era a compreensão do povo de Israel? Que se eu conseguisse cumprir a lei, eu seria salvo. E aí Paulo está dizendo: vocês não vão conseguir ser salvos. E ainda tinha uma visão equivocada, que os judeus e os gentios caminhavam de maneira diferente. Quem era gentio? Todo aquele que não era judeu. E então, para a cabeça dos judeus, somente os judeus seriam salvos. E Paulo está mostrando agora que a salvação, ela é manifestada a todos os homens. E ele escreve para falar sobre isso. E aí ele vai dizer: olha, eu desejo de todo o meu coração que de fato, e essa é a minha oração, que Israel seja salvo. Mas da maneira como eles estão compreendendo as escrituras, não é assim. Porque a salvação é pela graça, é pela fé. E aí ele vai dizer, interessante, o verso 5, ele diz assim: Moisés escreve que o modo pela qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Como a gente não consegue obedecer todos os seus mandamentos? Pela lei, nós nunca seríamos salvos. Moisés então, Paulo continua, melhor dizendo, escrevendo, e aí ele vai dizer: mas o modo pela qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade ele diz: a mensagem está bem perto, está próxima aos seus lábios e ao seu coração, e a mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. E aí Paulo vai explicar aos seus ouvintes, aos seus leitores, acerca da salvação. E ele diz assim, verso 9: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que interessante. Se você crer no seu coração, e você acreditar que Jesus está vivo, você tem a salvação. E aí ele vai explicar: pois crendo de coração você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as escrituras: quem confiar nele jamais será confundido. Nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, mas uma vez ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos aqueles que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo então dá uma aula de salvação. Paulo deixa muito claro para nós que diante de Deus não há gentios, não há judeus, não há um povo escolhido específico, mas a salvação é para todo aquele que crê. Porque Cristo morreu por todos. Cristo não morreu apenas pelos judeus, Cristo não morreu apenas pelos gentios, mas a salvação foi manifestada a todos os homens. Cristo deu a sua vida por todos nós. Ele morreu por todos, é assim que diz as escrituras. E então Paulo dará esta aula. E aí Paulo, ao terminar de dar esta aula, ele vai terminar, meus irmãos, essa sessão do texto bíblico, apresentando agora sobre a urgência da salvação, da pregação. E aí ele vai dizer para nós de maneira tão clara: como porém eles vão invocar se eles não creem? Aí ele está falando acerca dos judeus.
Como eles vão invocar a Deus se eles não acreditam? Agora, como eles vão acreditar se eles nem sequer ouviram? Olha como é que o texto agora se torna vivo para nós. Aí ele vai dizer: e como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas coisas. Quais as lições Paulo quer nos ensinar quando ele fala sobre a necessidade da proclamação do Evangelho? Quando ele nos diz que a salvação é pela graça, quando ele vira e diz assim: como eles vão invocar se eles não acreditam? Como eles vão acreditar se eles não ouviram? E como eles vão ouvir se ninguém pregou para eles? Quantas pessoas que nós podemos repetir esse texto? Quantas pessoas que nós conhecemos, que nós gostaríamos que elas pudessem ter as suas vidas moldadas, mas a pergunta é: elas já ouviram? Elas acreditam? Não, elas não acreditam. Mas como elas não acreditam se ninguém pregou para elas? Consegue entender o que é que Paulo queria nos dizer? Paulo está nos mostrando que nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender esse texto à luz da urgência. A urgência da proclamação do Evangelho. E de maneira muito objetiva eu quero lhe apresentar 4 verdades sobre isso. A primeira delas está no verso de número 14. Como crerão daquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Paulo vai nos mostrar em primeiro lugar que a missão é urgente. Muitas pessoas, irmãos, estão prontas para responder o Evangelho. Muitas pessoas estão sedentas do Evangelho. Muitas pessoas querem o Evangelho. A grande questão é: elas ainda não ouviram. Elas ainda não conheceram. Elas ainda não se deram, tiveram a oportunidade válida, Camila, de ouvirem acerca da salvação. Eu não estou dizendo dessa ajuda que tem por aí, autoajuda, uma mensagem que não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não estou dizendo dessas coisas. Eu estou dizendo a mensagem do Evangelho que Paulo diz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é a mensagem do Evangelho? Eu pergunto a você. Para você, quando se diz prega o Evangelho, o que nós temos que pregar? É pregar que Jesus vai dar uma casa nova, um carro novo, que Ele vai dar a saúde perfeita? Irmãos, a palavra Evangelho vem de boas novas. Boas novas de quê? Quais são as boas novas que nós devemos pregar, irmã Edna? As boas novas que o homem foi afastado de Deus por causa do pecado, mas Deus no seu infinito amor enviou a Jesus, que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. A maior boa nova da igreja é que o homem não precisa mais estar separado de Deus, porque agora ele tem alguém que morreu na cruz no lugar dele e levou sobre si todos os nossos pecados. A maior boa nova de todos os tempos, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer que se nós não pregarmos a eternidade, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se o Evangelho que nós pregamos, irmãos, só vale para essa terra, ele não adianta de nada, irmãos. Paulo está falando que o Evangelho é o que vai definir o futuro, não apenas o presente, mas ele define o presente, mudando a nossa vida, mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de ser, trazendo para nós uma nova vida. Por isso Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário passar por uma boa lanternagem de pintura. Não foi assim que Jesus disse? Não, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque reforma apenas não adianta, maquiagem apenas não adianta. Não é de fora para dentro, Nicodemos, é de dentro para fora, é novo nascimento. É isso que Paulo está dizendo. Esse Evangelho precisa ser pregado com urgência. Meus irmãos, a fé, ela não brota do silêncio. A fé, ela brota da proclamação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Eu admiro Francisco de Assis. É um santo. A sua história, dali vem a ordem dos franciscanos. Mas há uma frase de Francisco de Assis que as pessoas a interpretam de maneira muito equivocada.
Há uma expressão dele: pregue, se necessário use palavras. Ela parece ser bonita, ela parece ser atrativa, mas o evangelho precisa ser pregado com a vida, mas o evangelho também precisa ser pregado com palavras, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa vida fala, mas o evangelho também precisa ser proclamado. Não podemos pegar essa frase de Francisco de Assis fora do seu contexto. Nós não podemos usar ela para um pretexto, para usar assim, então a gente não precisa nem proclamar. Pelo contrário, precisamos anunciar, precisamos falar, precisamos entender que essa missão é urgente. Agora olha o que diz o verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a missão é urgente, só que a missão é universal, ela é para todos, ela deve alcançar a todos. A Bíblia diz que todo aquele que crê, sem exceção, todo que crê será salvo. Paulo não estava falando apenas para os judeus, mas para todos os povos, línguas, nações. A missão de Deus, ela não tem fronteiras, irmãos. A missão de Deus, ela começa daqui, vai do outro lado da mesa da nossa casa ao outro lado do mundo. Ela começa dentro do nosso lar e ela vai desde o menino sertanejo ao empresário lá de Nova York. Ela vai de uma comunidade ribeirinha, ao muçulmano, ao universitário, ao morador da situação de rua. A missão é para todo mundo, porque o amor de Deus alcança todo mundo. Ninguém pode achar assim, para esse não se deve pregar. Que um verso, irmãos. Nós temos que pregar para todo mundo, porque o evangelho é para todo mundo. A grande questão não é que Deus não quer salvar as pessoas, é se nós queremos falar de Deus para elas. Quanto nós estamos dispostos a falar de Deus na nossa geração? Eu acho interessante quando eu vejo muito crente fazendo um juízo totalmente equivocado acerca dos palestinos, como se os palestinos não precisassem de Deus. Irmão, palestino é igual eu e você, tem alma igual eu e você, que carece da nossa oração, que carece do nosso amor. É um povo que precisa do meu e do seu amor, e principalmente do amor de Deus. Assim como o palestino precisa, o judeu precisa, o brasileiro precisa, o baiano precisa, o mineiro precisa, aquele que está na rua precisa. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nos iguala diante de Deus, é o pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e afastados da glória de Deus. Não tem um que seja melhor do que o outro. E qual foi a consequência do pecado na nossa vida? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, irmãos. Não tem povo melhor do que o outro, irmãos. É por isso que o evangelho precisa ser pregado para todos. O evangelho, irmãos, não é uma opção dos pobres. O evangelho é uma necessidade do pobre, do rico, é uma necessidade de todo aquele que está afastado de Deus. Isso precisa ficar claro para nós como igreja. Isso precisa ficar claro para nós. A missão é urgente, a missão é para todos. Agora ela é coletiva, porque Paulo vai dizer: como pregarão se não forem enviados? É uma missão para a igreja inteira. Você pode até não cruzar o oceano, irmão, mas você pode cruzar a rua. Você pode até não ir fazer missões lá no Marajó, mas você pode bater na porta do teu vizinho e dizer para ele que Jesus ama ele. Você pode não ir para um outro país, mas você pode, no seu ambiente de trabalho, fazer a diferença. Você pode até não subir uma grande montanha para pregar e para orar lá no monte, mas você pode ajoelhar na sua casa e orar para a salvação de pessoas. Pegar o seu cartão alvo de oração, pegar e escrever aqueles quase 500, mais de 500 nomes que tem ali atrás, começar a orar cada um deles nominalmente e dizer: Deus, salva estas pessoas. A gente pode não viver no campo missionário, irmãos, mas a gente pode sustentar quem vai. A missão da igreja é fazer a obra. A minha e a sua missão é anunciar o evangelho. Só que a gente está se perdendo nisso, irmãos. A igreja está se perdendo na sua urgência. A igreja começou a fazer política. A igreja se misturou. Agora a igreja está achando que o nosso negócio é política. Não que a gente não tenha que se posicionar. Temos que nos posicionar. Nós temos que falar de princípios. Nós temos que falar de valores. O problema é que muitas vezes não passou apenas do princípio e no valor. Entrou na partidária mesmo. E não é papel da igreja fazer política partidária.
É papel da igreja proclamar o evangelho da graça de Deus. É papel da igreja ir para a rua. É papel da igreja sair sexta-feira para catar gente na rua. Esse é o nosso papel, irmãos. Esse é o nosso papel. Olhar para o órfão, olhar para a viúva. O irmão Marquinho está nos trazendo uns desafios aqui, abençoadores, ele e a Fernanda. Achamos uma casa, irmãos, ali na Ceilândia de crianças, um Saica, que é onde crianças são acolhidas. Crianças que de alguma forma precisam de um abraço. Criança que de alguma forma precisa de uma blusa de frio. Criança que de alguma forma precisa simplesmente de um aperto de mão só para dizer assim: eu vim aqui te ver. Mas às vezes, irmãos, a gente entra nessa nossa rota e as coisas na nossa vida, a gente olha somente para nós mesmos e a gente vai esquecendo daquilo que Deus quer fazer conosco e através de nós. O evangelho, irmãos, é para nós, mas o evangelho é por através de nós outras pessoas possam conhecer. A missão é urgente, a missão ela é para todos, a missão ela é coletiva. E tem uma coisa, Paulo vai terminar dizendo: quão formosos são os pés do que anunciam boas coisas. Deus usa gente comum para levar a mensagem. Aí você diz assim: pastor, mas eu não sou capacitado. Nem eu, mas você é disponível. A grande questão não é ser capacitado. A grande questão é ser disponível. Deus trabalha com gente disponível. Deus trabalha, irmãos, de maneira assim que a gente fica impressionado. Semana retrasada, eu estava numa comunidade ribeirinha, depois de Manacapuru, algumas horas de barco. E eu cheguei naquela comunidade e eu conheci um rapaz, o Nonato. Nonato é um menino muito simples. Nonato cresceu com um problema de surdez. E alguns anos atrás, a turma juntou e comprou um aparelho para ele. E ele começou a ouvir. E de fato, quando ele ouviu, ele começou a desenvolver melhor a sua fala. E o Nonato foi melhorando. E o Nonato foi crescendo. E aí de repente o Fabiano, que era um jovem enviado para aquela comunidade como radical, o esposo da Nívia, que já veio aqui na igreja, não sei se os irmãos lembram, o Fabiano pregou aqui na igreja. Era na comunidade que o Fabiano estava. Aí o Nonato era um menino ali, menino de comunidade ribeirinha, menino simples. E aí o Fabiano começou a pregar para o Nonato. O Nonato ouviu o evangelho. O Nonato conseguiu entender as verdades de Deus. O Nonato conheceu a Jesus. E aí a turma conheceu a história do Nonato, irmão Vilmar. E a história do Nonato impactou tantos meninos que eles juntaram, levantaram 13 mil reais e compraram um aparelho de audição para o Nonato. E o Nonato começou a ouvir. E, irmãos, a igreja lá é uma bênção. A comunidade tem 300 moradores. No culto tem 30, 40 pessoas. 10% da comunidade está lá no culto. Qual a igreja que tem 10% da sua cidade num culto hoje? Eu brinco com ele, ele é pastor hoje de uma das maiores igrejas do Brasil. Porque o que aconteceu com o Nonato? O Nonato foi para o projeto radical. Aí o Nonato quis, entendeu que ele podia ser missionário. Ele foi, se treinou, foi sendo treinado, voltou para pregar numa outra comunidade. Aí ele disse: não, posso continuar estudando. Aí foi para o seminário, fez teologia à distância, 4 anos. Estudando à distância, fez nível superior em teologia. E sábado passado foi o concílio do Nonato. Nonato foi entrevistado 1h15, irmãos, sobre teologia. Tinha uns 20 pastores perguntando ao Nonato. Ele não errou uma, irmãos. E o Nonato foi ordenado. Aquele menino lá da comunidade ribeirinha, que se alguém olhasse para ele ia falar assim: teria condição um menino desse ser pastor? Tem, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não está trabalhando com gente capacitada, não. Tem gente que se acha muito capacitada e não vai a lugar nenhum. Deus está trabalhando com gente disponível. O que o Nonato estava? Disponível. E quanto mais você é disponível, quanto mais você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai te usando, Deus vai usando a sua vida. E aí eu estava lá na igreja do Nonato e olhando, o Nonato dirigindo o culto, irmãos. Aquela capela de madeira pintadinha, os irmãos chegando por culto. Todo mundo lavando o pé na porta, porque o barro é grande. E aí aquele povo humilde chegando, e foi chegando gente, foi chegando gente. Irmãos, pensa numa igreja bonita, no meio da floresta amazônica. Lá está o Nonatinho querido, pega a palavra de Deus e pregando o evangelho. Quem é o Nonato? É o homem que tinha capacidade? Não, é o homem que estava disponível. Você está disponível? Você está disponível para o que Deus quer fazer com você? Você está disponível com o que Deus vai fazer com a sua vida? Eu queria te convidar para ficar de pé. Nós vamos terminar hoje. Eu queria perguntar a você: meus irmãos, a beleza da missão está no movimento, irmãos. É nos pés que caminha, na boca que prega.
Você pode até dizer assim: eu não tenho capacidade, pastor. Mas Deus não está buscando perfeição, meu irmão. Deus está buscando disposição. Sabe por que a missão é possível? É porque Deus é que vai conosco. Se a gente achar, Ciro, que você que vai fazer, não vai dar certo, Ciro. Mas é Deus que vai fazer através da sua vida, meu filho. É Deus que vai te usar. É como Ele já tem te usado, Ciro. Como Ele vai continuar usando a sua vida. Só continua sendo disponível para Ele. É assim que Deus vai fazendo. É assim que Deus vai fazendo na nossa vida, irmãos. E aí você pensa assim: pastor, é para ir para o campo missionário? Não, é para te usar onde você está. Se Deus te chamou para ir para o campo, vai. Essa igreja quer te mandar mesmo, e mandar com alegria. Agora, é lá no seu trabalho. É onde Deus te colocou. É no seu condomínio. É fazendo o que você faz. Irmão Evaldo, quando o irmão estiver lá, pintando uma casa, o irmão é missionário dentro daquela casa. Irmão Stanley, quando o irmão estiver lá trabalhando, o irmão é missionário lá dentro do seu trabalho. É assim. Irmão Henrique, aonde Deus te colocou, Deus não te colocou lá por um acaso. Deus te colocou lá porque Ele quer usar a sua vida. Deus te colocou lá, Júnior, com as pessoas com quem você se relaciona, é porque Ele vai usar você. É isso que Paulo está dizendo. Mas como hão de ouvir, se não há? Como as pessoas vão ouvir, se não há quem pregue? Nessa minha última viagem agora, eu conheci o Dr. Jardel. Irmãos missionários, tem história para contar, né? Se deixar, vai só contando. O Dr. Jardel é um homem muito querido, neurologista, lá de São Paulo. O Dr. Jardel nunca foi no seminário. O Dr. Jardel não pôde se preparar, porque ele gastou todo o seu tempo e ao longo de todos esses anos para estudar medicina e se preparar como neurologista. Mas eu acho que ele já foi umas 15 viagens do barco. E o Dr. Jardel prega mais do que qualquer pastor que está ali naquela viagem. Na última agora ele estava sentado e uma senhora sentou. E ele foi atender ela. Ele atendeu. E lá no barco é assim: você atende, já pega o remédio. Porque como é que o camarada vai comprar remédio numa comunidade ribeirinha? Não tem jeito. Ele já sai com a receita e com o remédio na mão. O pastor Ignaldo trabalhou lá. Não sei se ele trabalhou nessa área, mas eu queria desafiar você a ir lá, dar 7 dias da sua vida dentro desse barco trabalhando. Abençoar esse povo. Marca o ano que vem, o outro ano, se prepara. É uma bênção a gente servir as pessoas. E aí está lá o Dr. Jardel atendendo aquela senhora. E quando eu vejo, aquela senhora está em lágrimas. E ele botou a mão sobre ela. E ele orou pela vida dela. E ele abençoou aquela senhora. E o que mais me impressionou é que à noite o Jardel foi dar o testemunho dele. Dezembro ele foi operado de um câncer. Ele estava lá como a primeira viagem que ele conseguiu depois que ele teve esse câncer. E naquela semana ele estava aguardando um exame que ele ia fazer domingo de manhã. Ele estava com suspeita de alguns novos linfomas. Deus é tão bom, irmãos, que ele fez o exame e não deu nada. Mas o Jardel é um exemplo de alguém que entendeu que o consultório é o lugar que Deus colocou ele para pregar o evangelho. Irmão Carlos, do mesmo jeito tem o Zé. O Zé é o capitão do barco. Começou lá na casa de máquinas. Começou operando o motor. Mas toda comunidade que ele chega, ele leva alguém a Jesus. Porque ser cristão e ser missionário, irmãos, não é mudar de CEP. Às vezes a gente se equivoca nisso. Para ser missionário, você não precisa mudar de CEP, não. Para ser missionário, você só precisa mudar de postura. É só isso. Como ouvirão, se não há? Vamos repetir juntos? Como ouvirão, se não há quem pregue? O evangelho é para você, é para mim, é para todos. Se alguém disse para você que não tinha jeito na sua vida, mentira para você. O diabo é o pai da mentira. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Porque o evangelho é para todo mundo e Jesus não tem lata de lixo. Nós vamos cantar essa canção para a gente orar encerrando o culto dessa noite. Eu queria que você adorasse a Jesus. E você falasse com Jesus hoje. E perguntasse assim: Jesus, o que o Senhor quer comigo? Essa semana passada, quinta-feira, eu estava pregando em São Paulo. E eu preguei sobre a parábola do filho pródigo. Sobre a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano é uma das parábolas mais lindas que Lucas conta. Aquela que o doutor da lei
e o levita passaram de largo do homem que tinha sido assaltado pelo caminho. Jesus estava dando uma lição nos judeus. Mas tem uma coisa que eu aprendi naquela parábola: talvez você não pode mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar a vida de alguém. Talvez você não vai conseguir mudar uma cidade inteira, mas você vai poder mudar a vida de alguém. Talvez você não vai mudar o seu bairro inteiro, ou até a sua família inteira. Às vezes a gente tem família grande, né, irmão Stanley? Família assim de mineiro, família de piauiense é grande, nordestino é grande, mineiro é grande. Aí a gente olha e fala assim: mas meu Deus, a minha família é tão grande, será assim? Olha, talvez você não vai mudar a sua família toda, mas talvez você vai mudar, ser instrumento para mudar uma pessoa. E uma pessoa é o suficiente para começar a grande transformação. Pensa nisso. Senhor, eu quero mudar o mundo. Comece trabalhando para mudar uma pessoa. Comece trabalhando para ser bênção na vida de uma pessoa essa semana. Comece trabalhando para você falar para uma pessoa essa semana quem é Jesus. Comece para essa semana você dizer para alguém assim quem é Jesus na sua vida. Você não vai preparar um sermão igual o pastor preparou aqui, não. Você só vai contar o que Jesus fez na sua vida. E quando você falar, o Espírito Santo vai te usar, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Só abra a sua boca e conta. Só que às vezes a gente só abre a nossa boca para reclamar. Faz um voto com Deus essa semana, diz assim: Deus, essa semana eu não vou abrir minha boca para reclamar, não. Essa semana eu não vou abrir minha boca para reclamar de nada, mas essa semana, quando eu abrir a minha boca, vai ser para te glorificar. Isso aqui é um voto difícil, irmãos, porque a gente só abre a boca para reclamar. Reclama dos outros, reclama do governo, reclama da chuva, reclama do sol. Se ganha ouro em pó, queria em barra. Se ganha em barra, queria em pó. Reclama de tudo. Nós temos que tirar isso da nossa vida, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa boca, é para abençoar as pessoas. Senhor, eu quero abrir a minha boca para abençoar as pessoas. Nós vamos cantar essa canção que é linda, Clamo Jesus. E enquanto nós vamos cantar ela, eu queria que você lembrasse de alguém que está precisando muito de Jesus, que precisa que Jesus mude a sua vida, que mude a sua história. E enquanto nós cantamos, nós vamos fazer dessa canção a nossa adoração e a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus.